Terceiro domingo do tempo do Advento. O Advento nos coloca no compasso da espera, da esperança e da partilha. Parece-me oportuno considerar a penitência própria do Advento, porque ela não é como a da Quaresma. Durante a Quaresma somos convidados à conversão por nossos pecados. Durante o Advento somos convidados a viver com mais dignidade a nossa vocação cristã. A primeira penitência é de reconhecimento de nossa fraqueza, de nossa pecaminosidade. A segunda penitência é para aperfeiçoamento de nosso testemunho cristão. A alegria do despojamento que nos conduz à partilha. À luz da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Nós conhecemos a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se tornou pobre por nós, para nos enriquecer com sua pobreza. A primeira leitura é do profeta Sofonias. Ele prega em Jerusalém durante o reinado de Josias, no século VII a.C. Manassés, o rei anterior, ergueu altares a deuses estrangeiros e permitiu até que no templo fosse colocado a imagem da deusa Astarte. Ele acreditava em adivinhações, magias, e suas injustiças fez sofrer os mais pobres. Quando Josias sobe ao trono, procura combater estas condutas. O profeta Sofonias também ataca a idolatria e as injustiças como graves infidelidades à aliança. Porém, sua mensagem não é somente censura, é um apelo à conversão. O profeta pede ao povo que se volte novamente para Deus e lhe assegura que, ao viver os compromissos da aliança, viverá um tempo novo de alegria e felicidade. Experimentará a presença e o amor de Deus, será digno das promessas da salvação. É o próprio amor de Deus que faz com que Judá se volte para os caminhos da aliança. E o próprio Deus se alegra com esta transformação. Para nós também fica esta certeza de que é o amor de Deus e não o medo despertado por ameaças que nos introduz por caminhos de conversão e transformação. O medo acentua o fechamento. A experiência do amor suscita superações que nos humanizam, que nos levam ao encontro com os irmãos para a maior comunhão entre nós. O nosso bom Deus jamais desiste de vir e de se colocar no meio de nós para realizar a salvação. Será que nossas comunidades cristãs percebem que esta presença amorosa já é por si mesma a razão de nossa alegria? Nosso salmo responsorial é o cântico do capítulo 12 do profeta Isaías. Ele fará ressoar a confiança nesta presença amorosa de Deus, que sempre nos traz a salvação. Presença que nos fortalece, nos enche de confiança, gratidão e alegria, e nos faz reconhecer a grandeza de Deus. O fio condutor entre a primeira leitura, o salmo responsorial e a segunda leitura é a convocação à alegria. Paulo está na prisão. Recebeu a ajuda fraterna da comunidade de Filipos. Por isso escreve-lhes uma carta para manifestar gratidão e afeto. Dirige-lhes várias exortações e recomendações. O trecho da carta aos Filipenses deste domingo é justamente a recomendação à alegria, que para Paulo é algo tão essencial que ele repete 2 vezes. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. A alegria recomendada por Paulo é a mesma que Lucas anunciou aos pastores. Não tenhais medo, eis que vos anuncio uma grande alegria que será também para todo o povo.
Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. A carta de Paulo e este trecho do Evangelho de Lucas apresenta a alegria cristã. Ela tem uma razão inabalável: a presença salvadora de Jesus na história da humanidade. Paulo acrescenta recomendações à bondade, à confiança, à oração de súplica e de ação de graças. Que a chegada do Senhor nos encontre com estas atitudes e também na mansidão, na compaixão, no respeito para com os irmãos, na escuta e no diálogo com o Senhor. Não é possível nem esperar, nem acolher, se não cultivamos com o Senhor a intimidade, cada dia, através de nosso diálogo contínuo com Ele. O Evangelho de hoje tem duas partes. É o capítulo 3 de São Lucas, versículos de 10 a 14 e de 15 a 18. Na primeira parte do Evangelho, João apresenta para grupos específicos as pistas concretas para preparar os caminhos do Senhor, para colocar em prática a conversão. Na segunda parte, ele compara o batismo na água e o batismo no Espírito. Encontramos, primeiro, uma seção própria do evangelista Lucas, marcada pela questão: o que devemos fazer? Ele coloca esta mesma questão em Atos dos Apóstolos 2:37, 16:30, 22:10. O que devemos fazer já expressa a abertura à salvação que vem de Deus. João Batista propõe então atitudes concretas, adequadas para cada um dos grupos. Ao povo em geral, ele recomenda a compaixão com os necessitados através da partilha dos bens. Aos publicanos, pede que não explorem, que não se corrompam, que não cobrem dos mais pobres valores indevidos. Aos soldados, pedem que não usem de violência e que não abusem de seu poder contra fracos e indefesos. Todas as recomendações de João Batista são para reparar danos aos irmãos, porque tudo aquilo que prejudica um irmão é contrário à vontade de Deus. Na segunda parte do Evangelho, João Batista anuncia o batismo no Espírito Santo. Seu batismo na água é uma proposta de conversão, mas o batismo de Jesus consiste em receber a vida de Deus que atua no coração humano e transforma-o por dentro. Para o evangelista Lucas, tudo isso se concretizará plenamente no dia de Pentecostes. Diante de uma sociedade onde a desigualdade é escandalosa, os clamores dos excluídos colocam em nossos corações o imperativo da partilha. A corrupção, a exploração dos trabalhadores, a apropriação ilícita do que pertence aos marginalizados e outras atitudes imorais não são impedimentos existenciais para acolher o Senhor que vem? O ato de violência que tantas vezes derrama sangue dos inocentes, o descaso e a rejeição aos imigrantes, as traições ao Evangelho por parte de igrejas que se denominam cristãs, não suscitam em nós o desejo ardente de suplicar a conversão? Ser cristão é ser batizado no Espírito, é ser portador dessa vida de Deus que nos permite testemunhar Jesus e o seu Evangelho. Que em nossa caminhada, opções, decisões e compromissos pessoais, comunitários e solidários sejam decididos sob a inspiração do Espírito.